O yoga, sem dúvida, que teve um impacto neste caminho de sustentabilidade. Eu comecei a praticar na Austrália, mas eu acho que depois o yoga foi um caminho que de facto me ajudou a perceber aquilo que eu já estou a fazer ainda faz mais sentido. O yoga lembra-nos desta necessidade de nos pormos no papel do outro, de pensarmos no outro, e eu acho que mais importante de tudo, dá-nos a autoconfiança e a segurança de que realmente aquilo que nós fazemos importa. Nós, por exemplo, quando abrimos a água, quando estamos a tomar banho, por exemplo, se estou a lavar a cabeça, fecha a água. Porque é que a água vai estar aberta? Porque há outras pessoas que precisam da água e a água é um bem natural cada vez mais escasso. E como a água, temos o mesmo princípio para o resto, para a energia, para a alimentação, para tudo. Ou seja, nada, o que é realmente nosso? O que é realmente nosso? Não é? Acho que foi a prática do desporto e de fazer bodyboard e de estar em contacto com a natureza de uma forma mais regular e por me sentir tão bem nela que me fez reparar naquilo que também menos faz sentido para mim, que mais me irritava por dentro, que era ver a quantidade de poluição e de plástico que nós produzimos de uma forma diária e isso levou a que ficasse um bocadinho mais alerta nesse sentido. Felizmente, começa a haver cada vez mais ações de sensibilização nesse aspecto e mais recolhas de lixo nas praias pelas escolas, pelos jovens, pelos surfistas, e isso é ótimo de se ver. No entanto, acho que é um trabalho que não pode ser uma ação só, acho que deve ser quase um dever cívico de cada um de nós. Nós não comemos carne, nem comemos nenhum produto de origem animal aqui em casa. Eu diria que a base da nossa alimentação é muito à base de proteínas vegetais, não é? De leguminosas, de hidratos de carbono e vegetais, muitos vegetais. Vamos a mercearias e gostamos muito da ideia de apoiar mercearias locais. É aí que compramos fruta, que compramos legumes. Plástico não somos nada a favor do plástico. Somos a favor de reutilizar o plástico já existente na nossa própria casa, mas comprar novo, isso não. Portanto, levamos sempre os nossos saquinhos ou as nossas mochilas e resulta porque outra das nossas práticas de quando vamos às compras é nós não gostamos de comprar em grande quantidade, porque então fruta e vegetais a tendência é estragarem-se com muita facilidade, portanto fazemos compras sempre mais pequeninas. Cá em casa procuramos pôr em prática os 5 R's da economia circular. Reutilizar é outro dos R's aqui de casa. E olhando aqui para esta sala, temos muito esse princípio. Temos aqui esta arca debaixo da televisão, que era da avó do Kiko. Esta cadeira onde eu estou sentada era do avô dele também. Este rádio, aqui um rádio tipo aparador aqui em casa, era também dos avós dele, foi onde ouviram o 25 de Abril. E temos ali um aparador suspenso que foi o Kiko que fez agora na quarentena. Temos ali outra prateleira com os vinis que também foi o Kiko que fez. É algo recente, mas eu acho que no interior está cá dentro deste pequenino. Isto porque desde novo que sempre gostei muito de trabalhar com as mãos, de arranjar coisas, sempre fui assim um bocadinho virado para esse lado. Não que saia ao meu pai de todo, sai mais ao meu avô nesse aspecto, que era uma pessoa que arranjava tudo e mais alguma coisa, que às 6 da manhã saía para ir aos bairros, para ir buscar coisas que estavam variadas no lixo, para levar para a garagem, para arranjar. Portanto, aqui entra toda uma parte de
reutilizar e de dar uma nova vida a objetos antigos, que nunca pensei que a minha vida passasse por aí. Trabalhando vários anos em restauração e em hotelaria, foi para o qual eu me formei, e agora também em tempo de pandemia foi algo que surgiu, portanto não posso dizer que nem tudo é mau, que não o é, mas foi uma oportunidade que surgiu. Eu gosto de chamar mais, é uma oficina criativa, não só o sótão, mas a minha cabeça também, dar vida a novos objetos, encontrar portadas na rua, trazê-las para casa, transformá-las num aparador ou transformá-las numa mesa de apoio, dar vida a objetos que pareciam que já não tinham, que não tinham vida, mas tem sido bastante gratificante. Acho que é uma coisa bastante altruísta de cada um de nós e mostra também uma certa integridade se não pensarmos só em nós próprios, se estivermos a pensar não só no outro, mas também no que é que vão ser as próximas gerações. A urgência de pensarmos no futuro, o que é que nós fazemos hoje vai impactar os que vêm. Nós temos inevitavelmente essa conversa, seja porque ainda não temos filhos e se calhar um dia gostávamos de ter, seja pelas gerações futuras. Acreditamos mesmo que aquilo que fazemos tem um impacto concreto na vida das pessoas agora, na nossa vida agora, e que vai ter um impacto decisivo para o futuro, isso temos a certeza.